Olá, pessoal! Essa noite, imagine por um momento que você está caminhando através de um vale coberto por névoa matinal, onde cada passo seus pés tocam fragmentos de bronze corroído pelo tempo. O ar carrega o cheiro metálico de eras perdidas, e você sente que está prestes a descobrir algo que a humanidade esqueceu há milhares de anos. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas essa noite vamos desenterrá-los juntos. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E você, que está aí do outro lado da tela, me conte nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Está sozinho no quarto? Na sala escura? Ou talvez deitado na cama, procurando algo para acalmar a mente antes do sono? Não importa onde esteja, você faz parte dessa jornada conosco. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você se encontra agora em uma expedição arqueológica no Vale de Hattusa, na atual Turquia. O sol ainda não nasceu completamente, e uma bruma dourada paira sobre as escavações recentes. Seus pés afundam levemente na terra úmida, enquanto você se aproxima do sítio onde, apenas 3 dias atrás, sua equipe descobriu algo que não deveria existir. É estranho como o silêncio da manhã parece amplificar cada som. O farfalhar das suas roupas, o eco distante de pássaros que ainda não aprenderam a temer esse lugar, o sussurro quase imperceptível do vento através das ruínas expostas. Você para por um momento, observando as estruturas parcialmente escavadas que emergem da terra como ossos de algum gigante ancestral. A descoberta que trouxe você até aqui desafia tudo o que sabemos sobre a Era do Bronze. Em 2019, arqueólogos reais descobriram em Hattusa evidências de técnicas metalúrgicas que teoricamente só deveriam ter sido desenvolvidas séculos depois. Ligas de bronze com composições que nossa ciência moderna considera impossíveis para aquela época, criadas com precisão que faria inveja a metalúrgicos contemporâneos. Você caminha em direção à tenda principal, onde os artefatos mais intrigantes estão sendo estudados. Cada passo ressoa suavemente no solo pedregoso, criando um ritmo quase hipnótico. Passo, pausa, como se você estivesse sincronizando seus movimentos com o pulso de algo muito mais antigo que você. O chefe da expedição, Dr. Metin Özkan, emerge da tenda com uma expressão que você aprendeu a reconhecer. Aquele misto de fascinação científica e inquietação profunda que aparece no rosto das pessoas quando elas se deparam com algo que não conseguem explicar. Ele segura nas mãos um fragmento de bronze que brilha com um tom dourado incomum, mesmo na luz difusa da manhã. E você precisa ver isso, ele murmura, e há algo na sua voz que faz seu coração acelerar imperceptivelmente. Encontramos mais peças durante a noite, e elas estão cantando. A palavra ecoa na sua mente enquanto você se aproxima. Claro que bronze não pode literalmente cantar. Isso seria absurdo, uma impossibilidade física. Mas quando você se inclina para examinar o fragmento que ele segura, você escuta algo. Um zumbido baixo, quase inaudível, como se as moléculas de metal estivessem vibrando em uma frequência que seus ouvidos mal conseguem captar. Você estende a mão, hesitante. O metal está morno ao toque, o que é estranho, considerando que passou a noite inteira exposto ao frio da madrugada. Mais estranho ainda é a sensação que você tem quando seus dedos fazem contato com a superfície. Uma vibração sutil que parece viajar através da sua pele, subindo pelo seu braço, até que você sente como se todo o seu corpo estivesse sintonizado com essa frequência ancestral. O vale ao redor parece respirar junto com você nesse momento.
e você tem a estranha sensação de que talvez você não seja apenas um observador dessa descoberta. Talvez você seja parte dela. Você segue o Dr. Özkan para o interior da tenda principal, onde uma série de mesas de análise aguardam com mais artefatos cuidadosamente dispostos sobre tecido branco. A luz filtrada através da lona cria um ambiente quase etéreo, onde cada peça de bronze parece pulsar com sua própria vida interior. O zumbido que você ouviu lá fora se intensifica aqui, como se você estivesse entrando no coração de um organismo adormecido que está lentamente despertando. Seus olhos se ajustam à penumbra dourada, e você começa a distinguir as formas sobre as mesas, ferramentas que desafiam classificação, algumas reconhecíveis como martelos ou cinzéis, outras completamente alheias a qualquer função que você possa imaginar. Há uma em particular que chama sua atenção. Um objeto que parece ser meio alicate, meio instrumento cirúrgico, com gravações microscópicas ao longo da superfície que formam padrões que fazem seus olhos lacrimejarem se você os observa por muito tempo. Essa peça aqui, doutor? Özkan sussurra, apontando para uma lâmina curva de bronze que brilha com tonalidades que variam entre dourado e verde-água. Foi analisada por espectrometria de massa ontem. A liga contém elementos que não deveriam estar disponíveis para civilizações da Era do Bronze. Não apenas isso. A estrutura molecular sugere um processo de refinamento que requer temperaturas que eles teoricamente não conseguiam alcançar. Você se inclina mais próximo e pode sentir o calor emanando da peça. Não um calor físico exatamente, mas algo mais sutil, como se a própria história armazenada no metal estivesse irradiando energia. É fascinante como nossa mente moderna imediatamente procura explicações racionais. Talvez seja apenas o efeito da luz, ou da temperatura ambiente, ou da sua imaginação trabalhando horas extras. Mas há uma parte de você que suspeita que a explicação verdadeira pode ser muito mais interessante. Você lembra vagamente de ter lido sobre o mecanismo de Antikythera, aquele computador analógico grego encontrado em 1901, que demonstrou que os antigos possuíam conhecimentos astronômicos e de engenharia muito mais avançados do que imaginávamos. Por décadas, arqueólogos debateram como tal sofisticação era possível há mais de 2000 anos. Agora, olhando para essas ferramentas impossíveis da Era do Bronze, você se pergunta quantos outros anacronismos arqueológicos simplesmente foram descartados ou reinterpretados para se adequar às nossas expectativas sobre o desenvolvimento tecnológico linear. Há uma ironia deliciosa no fato de que nós, com toda a nossa tecnologia moderna, estamos aqui tentando decifrar como pessoas primitivas criaram coisas que nós mesmos teríamos dificuldade em reproduzir. É como descobrir que seu bisavô, que você sempre imaginou como um simples fazendeiro, na verdade tinha um laboratório secreto onde desenvolvia tecnologia que a NASA consideraria revolucionária. Doutor. Özkan pega uma lupa especial e a posiciona sobre uma das ferramentas menores. Olhe através disso, ele murmura. Mas prepare-se. O que você vai ver pode alterar sua percepção sobre tudo que pensamos saber sobre nossos ancestrais. Você coloca o olho na lupa, ajustando o foco lentamente. No início, você vê apenas a superfície granulada do bronze, mas conforme seus olhos se adaptam à magnificação, padrões começam a emergir. Não são apenas decorações aleatórias. Há uma geometria complexa aqui, fractais que se repetem em escalas cada vez menores, como se você estivesse observando o código genético do próprio metal. Mais intrigante ainda são as microscópicas inscrições que correm ao longo dessas geometrias. Não é cuneiforme, nem hieróglifos egípcios, nem qualquer sistema de escrita que você reconheça. Os símbolos parecem fluir como água solidificada,
cada um conectado ao próximo em uma dança visual que sugere movimento, mesmo na completa imobilidade. Conseguimos datar essas peças. Dr. Özkan continua, sua voz baixa quase se perdendo no zumbido ambiente. Cerca de 1400 AC, plena Era do Bronze. Mas a tecnologia necessária para criar essas microinscrições... Bem, nós só desenvolvemos essa capacidade nas últimas décadas. Você remove o olho da lupa, piscando para reajustar sua visão. O mundo normal parece estranhamente plano depois de testemunhar toda aquela complexidade microscópica. É como voltar de um sonho vívido para uma realidade desbotada. E você sente uma nostalgia inexplicável por algo que você nunca teve. Algo que talvez toda a humanidade tenha perdido há muito tempo. O zumbido das ferramentas parece estar se sincronizando com sua respiração agora, criando uma espécie de meditação involuntária. Você fecha os olhos por um momento, permitindo que o som o envolva completamente, e por um instante fugaz, você poderia jurar que escuta outras coisas. Vozes distantes falando em idiomas que não existem mais, o som de martelos trabalhando metal incandescente, risadas de crianças brincando em ruas que foram consumidas pelo tempo. Quando você abre os olhos novamente, Dr. Özkan está observando você com curiosidade. Você também escutou, não foi? Ele pergunta suavemente. As vozes. Você assente lentamente, ainda processando o que experimentou. Doutor. Özkan sorri. Não um sorriso de satisfação, mas de reconhecimento, como alguém que finalmente encontrou outra pessoa que entende uma linguagem secreta. Ele o conduz para fora da tenda, através de um caminho serpenteante que leva às estruturas habitacionais recentemente escavadas. O caminho é coberto por pedras lisas, polidas pelo tempo e pelos pés de incontáveis gerações. Cada pedra parece ter sido posicionada com precisão deliberada, criando um padrão que guia seus passos de forma quase hipnótica. Você nota que conforme caminham, o zumbido das ferramentas vai diminuindo gradualmente, sendo substituído por um silêncio diferente. Não a ausência de som, mas uma quietude carregada de expectativa. Essas habitações foram descobertas apenas na semana passada. Doutor. Özkan explica, sua voz ecoando suavemente entre as paredes de pedra expostas. O que é fascinante é como elas se preservaram. A maioria dos sítios da Era do Bronze que conhecemos são fragmentos, destroços. Mas aqui, é como se os ocupantes simplesmente tivessem saído ontem. Vocês param diante de uma estrutura baixa, parcialmente subterrânea, com paredes de pedra perfeitamente encaixadas, sem uso de argamassa. A entrada é estreita, forçando você a se inclinar levemente para passar. O ar no interior é surpreendentemente fresco, carregando um aroma que você não consegue identificar. Algo entre incenso antigo e metal aquecido. Seus olhos se adaptam à penumbra, e você vê que está em uma espécie de sala principal. O que imediatamente chama sua atenção são os objetos cotidianos espalhados pela habitação. Potes de cerâmica ainda contendo resíduos de grãos, ferramentas de cozinha dispostas, como se alguém as tivesse usado pela manhã, tecidos que mantêm cores vibrantes apesar dos milênios passados. Mas é na parede do fundo que você encontra algo verdadeiramente desconcertante. Há uma série de nichos escavados na rocha, cada um contendo objetos pessoais, espelhos de bronze polido, joias delicadamente trabalhadas, pequenas esculturas que representam figuras humanas em posturas que sugerem rituais ou danças. O estranho é que esses objetos estão organizados de forma que criam padrões de sombra na parede quando a luz incide sobre eles em determinados ângulos. Observamos um fenômeno interessante aqui, doutor. Özkan murmura, movendo-se para um canto específico da habitação. Durante o nascimento e o pôr do sol, quando a luz entra por aquela abertura no teto,
Ele aponta para uma fenda estreita entre as pedras. As sombras formam algo que parece ser, bem, um mapa. Você se posiciona onde ele indica e espera. Lentamente, conforme o sol se move no céu exterior, feixes de luz dourada começam a filtrar pela abertura. As sombras dos objetos nos nichos começam a se alongar e se entrelaçar na parede, criando linhas e formas que gradualmente se tornam reconhecíveis. É realmente um mapa, ou pelo menos algo que se assemelha a um. Linhas que poderiam ser rios, formas circulares que sugerem cidades ou marcos, e mais intrigante ainda, símbolos que parecem indicar direções ou distâncias. Mas para onde? E mais importante, como uma civilização da Era do Bronze teria conhecimento geográfico suficiente para criar um mapa tão detalhado? Há uma descoberta arqueológica real que ecoa essa estranheza. Os mapas de Piri Reis, criados pelo almirante turco-otomano Piri Reis em 1513. Estes mapas mostram detalhes precisos da costa da Antártida, que estava coberta de gelo e teoricamente desconhecida na época. Piri Reis afirmou ter baseado seus mapas em fontes muito mais antigas, possivelmente de origem fenícia ou egípcia. Estudiosos ainda debatem como informações tão precisas sobre geografia antártica poderiam ter sido conhecidas e transmitidas através dos séculos. Você caminha ao longo da parede, seguindo as linhas de sombra que se estendem e mudam subtilmente conforme a luz se move. Há algo hipnótico nesse movimento lento, quase como assistir ao tempo acelerar em uma versão antiga de cinematografia. Em um determinado ponto, você para, uma das linhas de sombra parece estar apontando diretamente para você, como se o mapa soubesse onde você está. Curioso, não é? Dr. Özkan comenta, observando sua reação. Cada pessoa que trouxemos aqui teve a mesma experiência. O mapa parece reagir à presença do observador. Claro, isso é cientificamente impossível, mas ele não termina a frase. Não precisa. Vocês ambos sabem que cientificamente impossível está se tornando uma frase cada vez mais comum nesta escavação. Conforme você continua observando o jogo de luzes e sombras, começa a notar algo mais sutil. Entre os objetos nos nichos, há pequenos cristais que você não tinha percebido antes. Eles estão estrategicamente posicionados para captar e refletir a luz solar, criando pequenos pontos luminosos que dançam pela habitação como estrelas em miniatura. E então você percebe, os cristais não estão apenas refletindo luz aleatoriamente. Eles estão criando um padrão, uma constelação artificial que espelha exatamente a configuração estelar que seria visível no céu noturno deste local há mais de 3.000 anos. É uma descoberta que faz você questionar não apenas o que sabemos sobre a astronomia antiga, mas sobre a própria natureza da observação e do conhecimento. Como uma civilização supostamente primitiva conseguiu criar um planetário doméstico tão preciso? Você sente como se estivesse sendo gentilmente conduzido através de camadas de compreensão, cada revelação preparando você para a próxima. E há algo reconfortante nessa progressão gradual, como se essas pessoas antigas soubessem exatamente o ritmo certo para revelar seus segredos. Vocês emergem da habitação, e Dr. Özkan o conduz por uma trilha que serpenteia colina acima, passando por terraços antigos onde ainda crescem plantas selvagens entre as pedras dispostas com precisão milenar. O ar matinal carrega o perfume de ervas que talvez sejam descendentes diretas das plantas cultivadas pelos antigos habitantes, tomilho selvagem, hortelã montana e algo doce que você não consegue identificar, mas que desperta uma nostalgia inexplicável. O que vou mostrar agora, Dr. Özkan diz enquanto caminham, pode ser a descoberta mais revolucionária de todas. Encontramos evidências de que esta civilização participava de uma rede comercial muito mais extensa do que qualquer coisa que conhecemos para o período. Vocês chegam ao topo de uma elevação
onde uma vista panorâmica se abre diante de vocês. O vale se estende em todas as direções, pontilhado por outras escavações que brilham suavemente sob a luz matinal como joias antigas incrustadas na paisagem. Mas o que chama sua atenção são as linhas sutis na topografia. Caminhos quase imperceptíveis que cortam através do terreno em linhas perfeitamente retas, conectando diferentes sítios arqueológicos. Dr. Özkan aponta para uma das linhas mais proeminentes. Essas não são trilhas naturais ou caminhos criados por gado. Elas foram deliberadamente construídas, niveladas com precisão de engenharia. E seguem direções que conectam este vale com locais a centenas de quilômetros de distância. Você pode ver agora como essas antigas rodovias se estendem além do horizonte, desaparecendo na bruma matinal, mas claramente continuando em direções específicas. É um sistema de transporte que sugere planejamento centralizado e recursos consideráveis, muito além do que esperaríamos de pequenas comunidades isoladas da Era do Bronze. Ele o leva até uma área onde arqueólogos estão escavando cuidadosamente o que parece ser uma antiga estação comercial. Você pode ver os contornos de estruturas de armazenamento, áreas de pesagem e, mais intrigante ainda, uma série de marcos de pedra gravados com símbolos que parecem indicar distâncias e direções. O fascinante Doutor. Özkan continua, ajoelhando-se ao lado de uma das escavações. É que encontramos artefatos aqui que claramente não são locais. Cerâmica com estilos típicos da civilização do Vale do Indo, contas de âmbar do Mar Báltico, obsidiana vulcânica que só poderia ter vindo das ilhas do Mediterrâneo. Você se ajoelha ao lado dele, examinando um fragmento de cerâmica que ele segura. A peça é decorada com padrões geométricos intrincados em azul e branco, cores que permaneceram vibrantes apesar dos milênios. O estilo é inconfundivelmente diferente das peças locais que você viu, mas está aqui, enterrada junto com artefatos claramente produzidos neste vale. Isso ecoa um mistério arqueológico real que tem intrigado estudiosos. A extensão das redes comerciais da Idade do Bronze era muito maior do que se pensava anteriormente. Em 1982, pesquisadores descobriram que o âmbar encontrado na tumba de Tutancâmon veio do Mar Báltico, uma jornada de mais de 3.000 quilômetros. Como civilizações primitivas, organizavam e mantinham rotas comerciais tão extensas. Há uma beleza quase poética em imaginar caravanas antigas atravessando continentes, carregando não apenas mercadorias, mas ideias, histórias, tecnologias. Mercadores que falavam múltiplos idiomas, que conheciam as estrelas de diferentes hemisférios, que serviam como pontes vivas entre culturas separadas por vastas distâncias. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente estranhas, doutor. Özkan murmura, movendo-se para um novo setor da escavação. Encontramos evidências de que eles não estavam apenas comercializando bens físicos. Parece que havia algum tipo de troca de conhecimento sistematizada. Ele o conduz até uma estrutura parcialmente escavada, que claramente servia como um tipo de biblioteca ou arquivo. As paredes são cobertas por nichos onde placas de bronze estavam armazenadas, centenas delas, organizadas em um sistema que sugere catalogação sofisticada. Muitas das placas ainda estão in situ, e você pode ver inscrições em múltiplas linguagens antigas. Você se inclina para examinar uma das placas mais próximas. A superfície está dividida em colunas, com diferentes sistemas de escrita lado a lado, como se fosse um dicionário multilingüe ou um manual de tradução. É extraordinário imaginar escribas antigos trabalhando aqui, traduzindo cuidadosamente conceitos entre idiomas e culturas, preservando conhecimento de civilizações distantes. A ironia. Você pensa consigo mesmo. É que eles podem ter tido uma internet analógica mais eficiente que a nossa versão digital moderna. Afinal,
Quando foi a última vez que você confiou completamente em informações encontradas online? Essas placas de bronze, por outro lado, foram criadas para durar milênios. Cada palavra gravada com intenção deliberada e verificada por mestres escribas. Conforme você caminha entre as fileiras de nichos, nota que há um padrão na organização das placas. Não é alfabético nem cronológico, mas baseado em algum sistema de classificação mais sutil. As placas parecem estar agrupadas por temas: astronomia, metalurgia, medicina, agricultura, mas também por algo mais abstrato. Há seções inteiras dedicadas ao que parecem ser mapas estelares, outras contendo o que poderiam ser fórmulas matemáticas ou instruções técnicas. Dr. Özkan para ao lado de um nicho particular, onde uma única placa de bronze repousa em posição de honra. Esta aqui, ele sussurra, pode ser a peça mais importante de toda a descoberta. É um catálogo, um índice de todo o conhecimento armazenado aqui. E segundo nossa tradução preliminar, esta biblioteca continha informações sobre civilizações que oficialmente não deveriam nem existir ainda. A placa brilha com um dourado profundo na luz filtrada, e você tem a estranha sensação de que está olhando para o Google antigo, um sistema de busca criado por mentes que entendiam o valor do conhecimento organizado muito antes que inventássemos computadores. Doutor Özkan o guia através de um corredor estreito que conecta a biblioteca às oficinas dos mestres artesãos. Conforme vocês se aproximam, o ar começa a carregar novamente aquele zumbido sutil que você experimentou com as ferramentas, mas agora mais intenso, mais harmonioso, como se múltiplos instrumentos estivessem tocando em frequências complementares. A primeira oficina que vocês encontram é claramente dedicada à metalurgia. Fornos de pedra ainda contêm resíduos de carvão e fragmentos de bronze, dispostos de forma que sugere que os artesãos simplesmente pausaram seu trabalho e nunca retornaram. Há algo profundamente melancólico nessa imagem. Ferramentas esperando por mãos que nunca mais as tocarão. Projetos inacabados congelados no tempo como instantâneos de vidas interrompidas. Você se aproxima de uma das bancadas de trabalho, onde uma série de moldes de argila estão organizados em progressão. Cada molde é ligeiramente mais complexo que o anterior, criando uma sequência que parece documentar o processo de aprendizado de um artesão. É tocante imaginar um jovem aprendiz trabalhando pacientemente através dessas etapas, cada molde representando semanas ou meses de prática dedicada. O que é extraordinário, doutor? Özkan explica, passando os dedos cuidadosamente sobre a superfície de um dos moldes. É a precisão matemática aqui. Estes moldes foram criados usando princípios geométricos que não eram supostamente conhecidos até o período clássico grego. Ele aponta para gravações microscópicas nas bordas dos moldes, medições e ângulos marcados com uma precisão que faria inveja a engenheiros modernos. Há cálculos que parecem antecipar problemas de expansão térmica, tabelas de temperatura que sugerem controle de forno muito mais sofisticado do que imaginávamos possível para a época. Vocês se movem para a próxima seção da oficina, onde você encontra algo que faz seus olhos se arregalar. Uma série de objetos de bronze que claramente foram criados não para uso prático, mas como demonstrações de maestria técnica. Esculturas impossíveis, onde o metal foi trabalhado em espirais tão delicadas que parecem desafiar as propriedades físicas do bronze, como se os artesãos tivessem descoberto maneiras de tornar o metal tão maleável quanto seda. Uma peça em particular chama sua atenção. Uma esfera de bronze oca do tamanho de uma laranja. Mas quando você a pega, percebe que há algo se movendo livremente no interior. Não há abertura visível na superfície. A esfera é perfeitamente lisa e aparentemente sólida. Como conseguiram colocar algo dentro sem deixar rastros de entrada? Ah, você encontrou a esfera impossível. Dr. Özkan sorri.
Já tivemos 3 engenheiros metalúrgicos examinando essa peça. Nenhum consegue explicar como foi feita. A teoria mais plausível é que eles conheciam técnicas de fundição que perdemos completamente. Isso ressoa com outros mistérios da metalurgia antiga. O pilar de ferro de Delhi, na Índia, feito no século IV da.C., permanece livre de ferrugem após mais de 1.600 anos, uma façanha que nossa tecnologia moderna tem dificuldade em replicar. Os romanos criavam concreto que se tornava mais forte com o tempo, uma fórmula que só recentemente começamos a compreender. Quantas outras técnicas foram perdidas na transição entre eras? Conforme você continua explorando a oficina, começa a notar que há uma qualidade meditativa no espaço. As ferramentas estão organizadas não apenas por função, mas de uma forma que cria fluxo visual harmonioso. É como se os artesãos entendessem que o ambiente de trabalho influencia a qualidade da criação. Um conceito que só recentemente redescobriram os designers modernos. Há uma ironia deliciosa em descobrir que nossos ancestrais, primitivos, aplicavam princípios de Feng Shui em suas oficinas, enquanto nós passamos décadas trabalhando em cubículos fluorescentes estéreis antes de perceber que o ambiente afeta a produtividade. Doutor, Özkan o leva até uma bancada especial no centro da oficina, onde uma única ferramenta repousa em posição de honra. É um martelo de bronze, mas diferente de qualquer coisa que você já viu. A cabeça é perfeitamente equilibrada, com geometrias que parecem fluir organicamente, como se tivesse crescido ao invés de ter sido forjada. O cabo é trabalhado com padrões que se encaixam perfeitamente nos contornos da mão humana. Este é o que chamamos de martelo mestre, ele explica. Encontramos evidências de que apenas um artesão por geração tinha o privilégio de usar esta ferramenta. E aqui está a parte realmente fascinante. A ferramenta parece ter sido modificada e refinada por cada mestre sucessivo, criando uma espécie de evolução tecnológica concentrada em um único objeto. Você pega o martelo cuidadosamente. O peso é perfeitamente distribuído, e há algo sobre a textura do cabo que faz suas mãos se moldarem naturalmente à empunhadura. É como se a ferramenta fosse uma extensão do seu próprio corpo, e você mal consegue imaginar a satisfação que um mestre artesão sentiria ao trabalhar com algo tão perfeitamente calibrado. Mais impressionante ainda são as gravações ao longo do cabo, não apenas decorações, mas o que parecem ser anotações técnicas deixadas pelos sucessivos mestres. Fórmulas, temperaturas, tempos de aquecimento, todos gravados em uma linguagem técnica que transcende idiomas específicos. É um manual de instruções passado através das gerações, cada mestre contribuindo com seus próprios insights para o conhecimento coletivo. Você imagina uma linhagem de artesãos, cada um pegando este martelo das mãos do seu predecessor, sentindo o peso das gerações de conhecimento concentrado nesta única ferramenta. É uma continuidade que nossa era digital, com sua obsolescência programada, raramente experimenta. Quando foi a última vez que você usou uma ferramenta que havia sido refinada através de séculos de uso dedicado? Conforme você coloca o martelo de volta em sua posição, você nota que o zumbido da oficina se intensificou ligeiramente, como se as ferramentas estivessem respondendo à sua presença. É uma sensação reconfortante, como ser aceito em uma congregação muito antiga e muito sábia. Dr. Özkan o conduz para uma área adjacente, as oficinas, onde uma descoberta ainda mais extraordinária aguarda. Aqui, as paredes rochosas foram cuidadosamente polidas e cobertas com placas de bronze de diversos tamanhos, cada uma gravada com textos e imagens em relevo. É como caminhar para dentro de um livro gigantesco feito de metal, onde cada página conta uma história diferente da vida cotidiana desses mestres antigos. A luz filtrada, através das aberturas no teto,
cria um jogo fascinante de sombras e reflexos nas superfícies metálicas, fazendo com que as gravações pareçam se mover suavemente, como se as histórias ainda estivessem sendo vividas. Você para diante de uma placa particularmente grande e bem preservada, onde pode distinguir cenas detalhadas de artesãos trabalhando, famílias reunidas ao redor de fogos domésticos e crianças brincando com objetos que claramente são versões em miniatura das ferramentas dos adultos. Estas placas funcionam como crônicas. Dr. Özkan explica, sua voz ecoando suavemente na câmara metálica. Elas documentam eventos que não encontramos em nenhum registro histórico conhecido. E aqui está o mistério. Algumas dessas crônicas descrevem eventos que parecem ter ocorrido em locais muito distantes daqui, como se esses artesãos tivessem acesso a uma rede de informação que abrangia continentes inteiros. Você se move lentamente ao longo da parede, observando como as narrativas fluem de uma placa para outra em sequência cronológica. É como assistir a um filme em câmera lenta, onde cada quadro foi cuidadosamente esculpido em bronze permanente. Há cenas de celebrações sazonais, rituais de passagem e momentos íntimos da vida familiar que humanizam profundamente esses artesãos ancestrais. Uma seção particular chama sua atenção. Uma série de placas que documenta o que parece ser um evento astronômico. As imagens mostram pessoas apontando para o céu, onde objetos celestiais são representados com detalhes precisos. Não são apenas Sol, Lua e estrelas familiares, mas fenômenos mais raros, cometas, eclipses e possivelmente até mesmo supernovas. O que é mais intrigante é que essas representações astronômicas incluem cálculos matemáticos gravados ao lado das imagens. Números e símbolos que, segundo pesquisas preliminares, parecem prever com precisão fenômenos celestes que só ocorreriam décadas ou até séculos depois da criação das placas. Isso ecoa o mistério dos antigos calendários maias, que demonstravam conhecimento astronômico extraordinariamente preciso. O calendário maia pode prever eclipses solares com margem de erro de apenas alguns minutos, e seus cálculos sobre o ano solar são mais precisos que o calendário gregoriano que usamos hoje. Como civilizações antigas conseguiam essa precisão sem telescópios ou computadores? Você continua sua jornada pelas crônicas, chegando a uma seção que claramente documenta práticas comerciais. Aqui, você vê representações de caravanas carregando mercadorias, mapas de rotas comerciais e, mais fascinante ainda, o que parecem ser contratos comerciais gravados em bronze. Há símbolos que representam diferentes tipos de mercadorias, sistemas de medidas padronizadas e até mesmo o que poderia ser um sistema primitivo de crédito bancário. Esta seção aqui, Dr. Özkan, aponta para uma placa coberta por colunas de números. Parece documentar uma espécie de sistema econômico internacional. Temos evidências de que esses artesãos não apenas produziam bens, mas funcionavam como uma espécie de banco central para uma rede comercial que se estendia por todo o mundo antigo conhecido. A complexidade é impressionante. Você vê registros de taxas de câmbio entre diferentes sistemas monetários, cálculos de juros sobre empréstimos comerciais e até mesmo o que parecem ser apólices de seguro para caravanas que enfrentavam as perigosas jornadas entre civilizações distantes. É um nível de sofisticação financeira que rivaliza com sistemas bancários medievais desenvolvidos milhares de anos depois. Há uma ironia tocante em descobrir que nossos ancestrais da Era do Bronze tinham desenvolvido sistemas de crédito internacional enquanto nós, com toda a nossa tecnologia moderna, ainda lutamos com compatibilidade entre diferentes sistemas bancários digitais. Conforme você se aprofunda nessas crônicas econômicas, começa a perceber padrões mais sutis. Os artesãos não documentavam apenas transações.
Eles registravam os relacionamentos pessoais por trás do comércio. Há gravações de casamentos entre famílias de comerciantes de diferentes civilizações, registros de crianças enviadas como aprendizes para mestres em terras distantes e celebrações conjuntas que uniam comunidades separadas por milhares de quilômetros. É profundamente tocante imaginar essa rede humana de relacionamentos pessoais sustentando todo um sistema econômico internacional. Em nossa era de comércio eletrônico impessoal, há algo reconfortante em descobrir que o comércio antigo era fundamentalmente baseado em confiança pessoal e relacionamentos duradouros. Uma das últimas placas nesta seção mostra algo particularmente comovente. Um registro do que parece ser uma cerimônia de aposentadoria para um mestre comerciante. A imagem mostra um homem idoso passando um selo de bronze para um jovem, enquanto representantes de múltiplas civilizações observam respeitosamente. É uma representação visual de conhecimento sendo transmitido através das gerações, de sabedoria sendo preservada e honrada. Você fecha os olhos por um momento, permitindo que o zumbido suave das placas de bronze o envolva. Há algo profundamente meditativo nesta câmara de histórias, como se cada crônica fosse uma oração preservada em metal, uma memória que se recusa a ser esquecida pelo tempo. Dr. Erskine o conduz através de uma passagem que desce suavemente em direção ao que parece ser o coração militar do complexo. O ar aqui carrega um peso diferente, não apenas o zumbido metálico familiar, mas uma sensação de disciplina e estratégia que você pode quase tocar. As paredes são cobertas por nichos onde repousam armas e armaduras de bronze, organizadas com precisão que sugere não apenas armazenamento, mas veneração. Esta seção sempre me deixa desconfortável. Dr. Oskan admite enquanto vocês caminham. Não porque seja ameaçadora, mas porque revela um nível de sofisticação militar que desafia tudo o que pensamos sobre warfare na Era do Bronze. A primeira coisa que você nota são as armas, but não são os machados e lanças rústicos que você esperaria encontrar. Instead, você vê lâminas com curvaturas matematicamente precisas, projetadas para maximizar eficiência de corte, enquanto minimizam o peso. Há armaduras compostas por pequenas placas articuladas que permitiriam flexibilidade completa sem sacrificar proteção, um conceito que não foi redescoberto até as armaduras samurai japonesas milhares de anos depois. Você pega cuidadosamente um capacete que está em exibição próxima. A peça é surpreendentemente leve, but quando você a examina mais de perto, percebe que é feita de múltiplas camadas de bronze de diferentes espessuras, criando uma estrutura que distribui impacto de forma otimizada. É engenharia biomecânica aplicada à proteção pessoal, um conceito que nossa tecnologia moderna só começou a dominar nas últimas décadas. But aqui é onde as coisas ficam realmente fascinantes. Dr. Erskine o leva até uma mesa where mapas táticos estão gravados em placas de bronze. Estes mapas não mostram apenas topografia local. Eles documentam estratégias militares para campanhas que abrangiam continentes inteiros. Os mapas são extraordinariamente detalhados, mostrando não apenas características geográficas, mas também informações sobre recursos locais, padrões climáticos sazonais e rotas de supply que conectam territórios vastos. Há símbolos que representam diferentes tipos de tropas, indicadores de timing para movimentos coordenados e até mesmo contingências para mudanças climáticas imprevistas. O que é mais impressionante são as anotações marginais, observações sobre psicologia de populações locais, análises de estruturas sociais de civilizações inimigas e estratégias de diplomacia que precediam ou seguiam ações militares. É um nível de intelligence gathering que rivaliza com operações militares modernas. Isso evoca mistérios reais como as campanhas de Alexandre o Grande, que conseguiu coordenar exércitos através de distâncias enormes sem modernas comunicações.
Mesmo Alexandre operava mais de 1000 anos após estes artesãos do bronze. Como civilizações ainda mais antigas conseguiam planejamento estratégico tão sofisticado? Conforme você estuda os mapas, começa a notar algo peculiar. Muitas das campanhas documentadas parecem ter objetivos que vão além da conquista territorial típica. Instead, há evidências de que estas operações militares foram designadas para proteger rotas comerciais, garantir fontes de materiais raros para a metalurgia e estabelecer safe passagens para scholarly exchanges entre civilizações distantes. Parece que estes guerreiros funcionam mais como forças de paz internacionais, você observa, e o Dr. Özkan acena com aprovação. Exatamente. Eles usaram força militar para manter um sistema internacional de comércio e compartilhamento de conhecimento. É um conceito surpreendentemente moderno, usar o poder militar para proteger a infraestrutura econômica e intelectual. Há uma beleza quase filosófica nesta abordagem ao warfare. Em vez de conquista para dominação, você vê evidências de ação militar destinada a preservar e proteger redes de civilização. É como descobrir que nossos ancestrais foram desenvolvidos por milênios da Armada das Nações Unidas, antes mesmo de imaginarmos tais conceitos. Você vai para outra seção, onde armas individuais são exibidas como obras de arte. Cada peça é única, claramente elaborada para guerreiros específicos, com símbolos pessoais e comemorações de batalhas específicas gravadas nas superfícies. Estas não são armas produzidas em massa. Cada uma conta uma história individual de coragem, habilidade e sacrifício. Uma espada, em especial, chama sua atenção. Uma lâmina é decorada com gravuras microscópicas que contam uma narrativa completa, desde a primeira batalha de um jovem guerreiro, passando por anos de campanhas até a aposentadoria final. Ao ler uma autobiografia escrita em metal, cada marca uma memória preservada para sempre. Essa personalização das armas, explica o Dr. Özkan, sugere uma cultura guerreira que valorizava a honra individual acima do anonimato coletivo. Esperava-se que cada guerreiro conquistasse seu lugar por meio de habilidade e sabedoria demonstráveis, não apenas pela força física. Há algo profundamente comovente em imaginar esses antigos guerreiros, cada um carregando armas que eram extensões de suas identidades individuais, lutando não pela conquista, mas pela preservação de uma complexa civilização internacional. É um ideal de guerreiro filósofo que ecoa os hoplitas gregos e os cavaleiros arturianos, mas antecede ambos em séculos. Ao manusear essas armas, você sente uma conexão através do tempo, não com a violência, mas com a dedicação e o artesanato. Essas ferramentas foram criadas por pessoas que entendiam que até mesmo os instrumentos de guerra poderiam ser obras de beleza, poderiam carregar um significado além de sua função mortal. O bronze parece quente ao seu toque, e por um momento você quase consegue ouvir ecos de sessões de treinamento, lutas onde a habilidade era aprimorada não pela brutalidade, mas pela prática disciplinada. É reconfortante imaginar que, mesmo em tempos de guerra, essas pessoas mantinham padrões de arte e honra pessoal. Dr. Özkan o conduz através de uma passagem que se abre para uma câmara circular impressionante, onde o teto é perfurado por uma série de aberturas precisamente calculadas que permitem que a luz solar entre em ângulos específicos durante diferentes épocas do ano. O espaço ressoa com um eco suave que transforma qualquer som em algo quase musical. E você percebe imediatamente que está em um local de profundo significado espiritual. Esta é a câmara cerimonial central. Dr. Özkan sussurra, sua voz se multiplicando em harmonias suaves pelas paredes curvas. Aqui descobrimos evidências de rituais que conectavam estes artesãos do bronze a tradições espirituais que abrangiam múltiplas civilizações antigas. O centro da câmara
é dominado por uma estrutura circular feita inteiramente de bronze polido, não um altar tradicional, mas algo mais sofisticado. É como uma grande tigela invertida, com superfícies que capturam e refletem luz de formas que criam padrões dançantes nas paredes circundantes. Conforme você se aproxima, percebe que a estrutura está gravada com símbolos que parecem representar elementos: fogo, água, terra, ar, mas organizados em configurações que sugerem compreensão muito mais complexa sobre a natureza da matéria. Ao redor da estrutura central, nichos nas paredes contêm objetos cerimoniais que deixam você sem palavras. Há incensários de bronze com designs tão intrincados que parecem rendas metálicas, taças que refletem luz de maneiras que criam ilusões ópticas hipnotizantes, e instrumentos musicais que você não consegue identificar, mas que claramente foram projetados para produzir sons específicos neste espaço acusticamente perfeito. Do mais fascinante, Dr. Özkan continua, movendo-se para um dos nichos, é que encontramos evidências de que cerimônias similares eram realizadas simultaneamente em locais separados por milhares de quilômetros. Como se houvesse um calendário ritual internacional que coordenava atividades espirituais através de continentes inteiros. Ele aponta para uma série de marcações no chão que formam padrões concêntricos ao redor da estrutura central. As marcações correspondem exatamente às posições onde a luz solar incide durante solstícios e equinócios, mas também durante eventos astronômicos mais raros, eclipses, conjunções planetárias e aparições de cometas específicos. Isso ecoa mistérios reais como Stonehenge e outros sítios megalíticos ao redor do mundo que demonstram conhecimento astronômico preciso. Mas o que é único aqui é a evidência de sincronização internacional, como se civilizações antigas tivessem desenvolvido um sistema global de observação celestial e ritual coordenado. Conforme você caminha pelos padrões marcados no chão, seguindo as linhas que conectam diferentes pontos de luz solar, você sente como se estivesse participando de uma dança muito antiga. Há algo profundamente meditativo no movimento, uma qualidade que faz sua respiração naturalmente se sincronizar com os passos, seu pulso se alinhar com o ritmo espacial da câmara. Experimente isto, Dr. Özkan sugere, posicionando-se em um ponto específico do padrão circular. Fale normalmente. Você segue sua sugestão e é surpreendido quando sua voz retorna como um coro de ecos harmônicos. A acústica da câmara transforma palavras simples em algo que soa quase como canto gregoriano, criando reverberações que parecem continuar muito além do que a física deveria permitir. É uma descoberta que faz você questionar quantos outros espaços antigos foram projetados com o conhecimento acústico que perdemos. A Capela Sistina, construída séculos depois, é famosa por sua acústica perfeita, mas aqui você tem evidência de que engenheiros do som da Era do Bronze já dominavam princípios que consideramos sofisticados, mesmo pelos padrões modernos. Você se move para examinar os instrumentos musicais nos nichos. Há flautas de bronze com furos posicionados de forma matematicamente precisa para produzir escalas que não se conformam a sistemas musicais que conhecemos, mas que soam profundamente harmoniosos quando você experimenta tocar algumas notas. Há tambores feitos de bronze e materiais orgânicos preservados que criam tons que parecem vibrar não apenas no ar, mas dentro do seu próprio corpo. Mais intrigante ainda são instrumentos que você não consegue classificar. Objetos curvos que, quando tocados suavemente, produzem sons que parecem vir de múltiplas direções, simultaneamente, criando uma experiência sonora tridimensional que envolve completamente o ouvinte. A teoria atual. Dr. Özkan explica enquanto você experimenta um destes instrumentos misteriosos. É que essas cerimônias não eram apenas rituais religiosos, no sentido que entendemos hoje.
Elas parecem ter sido experiências multissensoriais designadas para induzir estados alterados de consciência que facilitavam insights criativos e científicos. É um conceito fascinante. A ideia de que espiritualidade antiga era fundamentalmente conectada à inovação tecnológica e descoberta científica. Instead de separar ciência e religião, esses artesãos parecem ter entendido ambas como aspectos complementares de uma única busca por compreensão. Há uma ironia deliciosa em descobrir que nossos ancestrais, primitivos, tinham desenvolvido uma abordagem holística para conhecimento que nós, com toda a nossa especialização moderna, estamos apenas começando a redescobrir através de campos como neurociência contemplativa e psicologia da criatividade. Conforme você se prepara para deixar a câmara cerimonial, você para por um momento no centro do padrão circular, fechando os olhos e permitindo que os sons ambiente, o zumbido suave do bronze, o eco de suas próprias respirações, o whisper quase imperceptível do vento através das aberturas no teto, se combinem em uma sinfonia natural que parece carregar ecos de milhares de cerimônias antigas. Doutor Özkan o conduz por uma passagem lateral que você não havia notado antes, decorada com relevos delicados que retratam figuras femininas em diversas atividades, algumas reconhecíveis como tecelagem e cerâmica, outras envolvendo instrumentos e símbolos que você não consegue identificar. A luz aqui é mais suave, filtrada através de cristais translúcidos incrustados nas paredes, criando uma atmosfera que parece simultaneamente íntima e reverente. Esta seção da escavação, Dr. Özkan explica com um tom de particular fascínio. Tem revolucionado nossa compreensão sobre o papel das mulheres nas sociedades da Era do Bronze. O que encontramos aqui contradiz muitas das narrativas históricas tradicionais sobre estruturas patriarcais nas civilizações antigas. Vocês emergem em uma série de câmaras conectadas que claramente serviam como oficinas e espaços de aprendizado exclusivamente femininos. Mas não são as atividades domésticas típicas que você esperaria encontrar. Em vez disso, você vê evidências de mulheres envolvidas em matemática avançada, astronomia, medicina e, mais surpreendentemente, metalurgia de precisão, que rivaliza com o trabalho dos mestres artesãos masculinos. A primeira câmara contém o que só pode ser descrito como um laboratório científico antigo. Há instrumentos de medição de extraordinária precisão, balanças que podem medir diferenças de peso imperceptíveis, e o que parecem ser versões primitivas de microscópios feitos de cristais cuidadosamente polidos e bronze. Tudo organizado com uma metodologia que sugere pesquisa sistemática e experimentação. Aqui, doutor Özkan aponta para uma bancada onde pequenos fragmentos de diferentes metais estão organizados em progressão de cor e textura. Encontramos evidência de que essas mulheres estavam conduzindo o que só pode ser descrito como química primitiva. Elas estavam sistematicamente testando combinações de materiais para criar novas ligas. Você examina uma série de pequenos cadinhos onde resíduos ainda são visíveis. Cada recipiente é marcado com símbolos que parecem indicar proporções e temperaturas, sugerindo um nível de manutenção de registros que rivaliza com práticas laboratoriais modernas. É extraordinário imaginar mulheres antigas conduzindo experimentos controlados, testando hipóteses e documentando resultados com rigor científico. Isso evoca figuras históricas reais como Taputi Belatecalim, frequentemente considerada a primeira química registrada do mundo, que trabalhou na Babilônia por volta de 1200 a.C. Mas as evidências aqui sugerem que o envolvimento das mulheres em ciências avançadas era muito mais difundido do que os registros históricos tipicamente reconhecem. Conforme você se move através das câmaras conectadas, você encontra evidências de atividades ainda mais surpreendentes. Há uma sala dedicada inteiramente
a observações astronômicas, com mapas estelares gravados em metal que mostram constelações dos hemisférios norte e sul, sugerindo que essas mulheres viajavam extensivamente ou tinham acesso a relatórios detalhados de outras regiões. Mais intrigantes ainda são cálculos matemáticos riscados em tábuas de bronze que demonstram compreensão de princípios geométricos que supostamente não foram descobertos até matemáticos gregos séculos depois. Há provas do teorema de Pitágoras, cálculos de π precisos a várias casas decimais, e o que parece ser versões primitivas de conceitos de cálculo. A ironia é que, enquanto a academia moderna passou décadas debatendo se as mulheres eram intelectualmente capazes de matemática avançada, essas mulheres antigas estavam casualmente resolvendo problemas que desafiariam estudantes universitários hoje. Numa câmara adjacente, você descobre o que parece ser uma instalação médica administrada inteiramente por mulheres. Há instrumentos cirúrgicos de sofisticação notável, diagramas botânicos mostrando plantas medicinais com notas detalhadas sobre preparação e dosagem, e o que só pode ser descrito como estudos anatômicos primitivos. Dr. Özkan mostra a você um artefato particularmente fascinante, uma tábua de bronze coberta com gravações microscópicas que parecem documentar procedimentos cirúrgicos. Esta tábua, ele explica, contém instruções para a cirurgia de catarata que são mais detalhadas e precisas que qualquer coisa que temos de textos médicos gregos ou romanos séculos depois. Há algo profundamente comovente em imaginar essas mulheres antigas, estudiosas, cientistas, cirurgiãs, matemáticas, trabalhando em dedicação silenciosa enquanto os livros de história mais tarde ignorariam amplamente suas contribuições. Você sente uma conexão através de milênios com essas pioneiras esquecidas que abriram trilhas intelectuais que outros mais tarde reivindicariam como descobertas. Numa câmara final, você encontra o que pode ser a descoberta mais notável de todas, uma biblioteca abrangente mantida inteiramente por mulheres, contendo não apenas conhecimento local, mas registros detalhados de conquistas científicas e filosóficas de civilizações ao redor do mundo conhecido. É como se essas mulheres tivessem estabelecido uma rede internacional de correspondência acadêmica que antecedeu esforços similares de acadêmicos masculinos por milhares de anos. Uma parede de tábuas de bronze contém o que parece ser correspondência entre estudiosas femininas de diferentes civilizações, discussões de observações astronômicas, debates sobre provas matemáticas, compartilhamento de descobertas médicas. É evidência de uma comunidade intelectual que transcendeu fronteiras geográficas e culturais. Dr. Özkan o conduz para uma entrada quase imperceptível na rocha, disfarçada por sombras naturais e vegetação que cresceu ao longo dos séculos. Esta descoberta aconteceu por acaso. Ele explica enquanto vocês se espremem através da abertura estreita. Um dos nossos arqueólogos tropeçou em uma pedra solta que revelou esta entrada. O que encontramos do outro lado? Bem, desafia qualquer explicação convencional sobre engenharia da Era do Bronze. Vocês emergem em um túnel perfeitamente circular, com paredes tão lisas que parecem ter sido polidas por máquinas modernas. O mais impressionante é que o túnel se estende além do que suas lanternas conseguem iluminar, desaparecendo em uma escuridão que sugere profundidades consideráveis. O ar aqui é fresco e circula suavemente, indicando um sistema de ventilação sofisticado que ainda funciona após milênios. Conforme vocês começam a caminhar, você nota que suas pegadas ecoam de forma peculiar, não apenas reverberando pelas paredes, mas criando harmônicos que sugerem que o túnel foi projetado com propriedades acústicas específicas. É como se cada passo fosse parte de uma composição musical muito longa e muito sutil. Estes túneis se estendem por quilômetros. Dr. Özkan explica,
sua voz se multiplicando em ecos suaves. Mapeamos pelo menos 15 quilômetros até agora, e ainda não encontramos o fim. Mais impressionante ainda é que eles conectam não apenas diferentes partes deste sítio, mas outros sítios arqueológicos da região que estão separados por montanhas inteiras. Vocês chegam a uma intersecção onde múltiplos túneis convergem em uma câmara octogonal. No centro há uma estrutura de bronze que claramente servia como um tipo de hub navegacional, um mapa tridimensional que mostra a rede completa de túneis com notações sobre distâncias, elevações e destinos. É como um sistema de metrô antigo, mas construído com precisão que faria engenheiros modernos sentirem inveja. Você examina as marcações no mapa navegacional. Há símbolos que representam diferentes tipos de destinos. Alguns parecem indicar centros urbanos, outros recursos naturais como minas ou fontes de água, e outros ainda marcam locais que você suspeita serem centros cerimoniais ou educacionais. É um sistema de transporte que conectava não apenas locais físicos, mas diferentes aspectos da civilização, econômico, espiritual, intelectual. A pergunta que nos atormenta, Dr. Erskine continua. É como conseguiram escavar túneis tão precisos através de terreno montanhoso sem equipamento moderno de topografia. Os túneis mantêm gradientes exatos para drenagem. Encontram-se em intersecções perfeitamente calculadas e nunca desviam mais que alguns centímetros do curso planejado. Isso evoca mistérios reais como os túneis de Cu Thi no Vietnã. Mas esses eram primitivos comparados ao que você está vendo. Ou os Qanat persas, sistemas de irrigação subterrânea que se estendem por centenas de quilômetros. Mas mesmo essas maravilhas de engenharia antiga parecem simples comparadas à sofisticação do que você está explorando. Vocês escolhem um dos túneis que leva em direção descendente, seguindo marcações que indicam um destino identificado apenas por um símbolo que parece representar água corrente. O túnel aqui é ainda mais impressionante. As paredes são decoradas com relevos contínuos que contam histórias conforme você caminha, como um livro de pedra que se desenrola ao longo de quilômetros. Há uma qualidade quase meditativa na jornada através desses túneis. O ritmo constante dos passos, o jogo suave de luzes e sombras criado pelas lanternas, os ecos harmônicos que transformam cada som em música ambiente, tudo contribui para um estado de consciência alterado que faz você sentir como se estivesse viajando não apenas através do espaço, mas através do tempo. Uma das teorias mais interessantes, Dr. Erskine menciona enquanto vocês caminham, é que esses túneis serviam não apenas para transporte físico, mas como uma espécie de internet analógica, um sistema para transmitir informação rapidamente através de grandes distâncias. Ele aponta para uma série de nichos nas paredes, cada um contendo o que parecem ser tubos acústicos de bronze. Testamos a acústica desses túneis. Sons transmitidos em uma entrada podem ser ouvidos claramente a quilômetros de distância. É possível que mensagens fossem transmitidas através da rede inteira, usando apenas voz humana e eco controlado. É um conceito fascinante. Imaginar mensageiros antigos sussurrando informações em uma extremidade de um túnel e tendo suas palavras emergirem claramente em uma cidade distante minutos depois. Uma rede de comunicação que funcionava através de pura engenharia acústica, sem necessidade de eletricidade ou eletrônicos. Há uma ironia deliciosa em descobrir que nossos ancestrais, primitivos, tinham desenvolvido uma internet que funcionava puramente através de física aplicada, enquanto nossa versão moderna depende de infraestrutura tão complexa que a maioria das pessoas não consegue explicar como funciona. Conforme vocês se aproximam do destino indicado no mapa, você começa a ouvir o som de água corrente. O túnel se abre em uma caverna natural onde um rio subterrâneo flui através de canais cuidadosamente esculpidos. Mas este não é apenas um sistema de água.
É um complexo hidráulico sofisticado com comportas, filtros e reservatórios que regulam o fluxo de água para múltiplos destinos. Há rodas da água de bronze que ainda giram suavemente, gerando energia mecânica que era distribuída através de um sistema de cabos e polias para locais distantes. É uma rede de distribuição de energia que antecede desenvolvimentos similares na Europa por mais de 2 milênios. Você se senta à beira do rio subterrâneo, ouvindo o som suave da água fluindo através de canais milenares que ainda funcionam perfeitamente. Há algo profundamente reconfortante na continuidade. Água que tem fluído através desses canais desde antes das pirâmides serem construídas. Sistemas que continuam operando muito depois que seus criadores foram esquecidos pela história. O sistema hidráulico conduz vocês através de uma série de câmaras cada vez mais elaboradas, até que finalmente emergem em um espaço que deixa você completamente sem palavras. É uma sala de banquetes preservada de forma tão perfeita que parece que os ocupantes simplesmente se levantaram e saíram alguns minutos atrás, deixando para trás uma cena congelada no tempo que revela os momentos finais de uma civilização extraordinária. A mesa principal é uma obra-prima de engenharia e arte, uma estrutura curva de bronze polido que acomoda pelo menos 40 pessoas, com cada lugar cuidadosamente marcado por utensílios personalizados e taças que ainda carregam resíduos cristalizados de bebidas antigas. O mais impressionante é que a mesa foi projetada com canais internos que permitiam que água fresca circulasse continuamente, mantendo alimentos e bebidas na temperatura ideal durante banquetes longos. Esta sala foi selada por um deslizamento de terra há aproximadamente 3.200 anos. Dr. Oskan explica, sua voz carregando reverência. O selo foi tão perfeito que criou um ambiente anaeróbico que preservou materiais orgânicos que normalmente teriam se decomposto há milênios. Você caminha lentamente ao redor da mesa, observando os detalhes íntimos da última refeição desta civilização. Há pratos ainda contendo restos de frutas secas, pães que mantêm sua forma original, e jarras de vinho onde você pode ainda detectar o aroma sutil de fermentação antiga. Cada lugar na mesa conta uma história individual. Alguns ocupantes claramente saíram calmamente, outros deixaram sinais de pressa ou urgência. O que é mais tocante são os objetos pessoais deixados para trás. Há joias sobre a mesa, pergaminhos parcialmente desenrolados com escritas ainda legíveis, e instrumentos musicais pequenos que sugerem que o banquete incluía entretenimento. Você pega cuidadosamente uma flauta de prata deixada ao lado de um dos pratos. O instrumento ainda produz notas claras e doces quando você experimenta tocá-lo suavemente. Nas paredes ao redor da sala, murais detalhados retratam não batalhas ou conquistas, mas cenas de vida cotidiana celebrada, crianças brincando, artesãos trabalhando, estudiosos discutindo, famílias reunidas. É uma civilização que escolheu decorar seu espaço de banquete mais formal com imagens de felicidade humana simples, ao invés de poder militar ou riqueza ostensiva. O fascinante, Dr. Oskan continua, é que análises dos resíduos alimentares revelam ingredientes de todas as partes do mundo conhecido na época. Especiarias da Índia, frutas das Américas, grãos da África, vinhos do Mediterrâneo. Este não era apenas um banquete local, era uma celebração internacional. Isso evoca questões profundas sobre conexões globais antigas. Evidências arqueológicas reais mostram que comerciantes fenícios podem ter alcançado as Américas séculos antes de Colombo e que moedas romanas foram encontradas em sítios japoneses. Mas a escala de integração global sugerida por este banquete vai muito além do que imaginávamos possível para civilizações da Era do Bronze.
Você se move para examinar uma seção particular da mesa, onde documentos de bronze estão espalhados, como se tivessem sido consultados durante a refeição. São tratados, acordos comerciais e o que parecem ser constituições para a governança colaborativa entre múltiplas civilizações. É como testemunhar os momentos finais de uma sessão das Nações Unidas antiga. Há mapas detalhados mostrando rotas comerciais que abrangem todo o globo, calendários sincronizados que coordenavam atividades em múltiplos continentes, e mais impressionante ainda, o que parecem ser protocolos diplomáticos para a resolução pacífica de conflitos entre culturas drasticamente diferentes. Um documento em particular chama sua atenção. Um tratado gravado em múltiplas linguagens que estabelece princípios para o que só pode ser descrito como direitos humanos universais. Há provisões para a proteção de comerciantes estrangeiros, garantias de acesso a conhecimento educacional e regulamentações sobre tratamento humano durante conflitos militares. É um código ético internacional que antecede desenvolvimentos similares por milênios. A ironia trágica. Você pensa, é que essa civilização aparentemente tinha resolvido problemas de cooperação internacional que ainda nos desafiam hoje, mas seus avanços foram perdidos quando sua rede colaborativa entrou em colapso. Conforme você continua explorando a sala, você nota que há uma cadeira na cabeceira da mesa que permanece vazia, mas não porque seu ocupante se levantou. A cadeira está posicionada de forma cerimonial, com objetos simbólicos dispostos como se fosse um memorial. Há uma coroa simples de bronze, não ornamentada com joias, mas decorada com símbolos que representam diferentes profissões: agricultura, artesanato, comércio, ensino. Dr. Erskine observa sua atenção à cadeira memorial. Acreditamos que isso representa não um governante individual, mas um conceito, liderança rotativa baseada em expertise ao invés de nascimento ou riqueza. É um sistema democrático muito mais sofisticado que qualquer coisa que conhecemos das civilizações antigas. Perto da cadeira memorial, você encontra o que pode ser o artefato mais comovente de todos: uma série de pequenos retratos em bronze de crianças, cada um acompanhado por símbolos que parecem representar suas aspirações futuras. Há crianças que queriam ser artesãos, exploradores, estudiosos, curandeiros. São sonhos preservados em metal, esperanças que nunca foram realizadas quando essa civilização encontrou seu fim abrupto. Você fecha os olhos por um momento, permitindo que a atmosfera da sala o envolva completamente. Há uma melancolia profunda aqui, mas também uma beleza tranquila. É como estar presente nos momentos finais de algo extraordinário que sabia que estava chegando ao fim, mas escolheu enfrentar esse fim com dignidade, celebração e esperança preservada para o futuro. Quando você abre os olhos novamente, a luz filtrada através das aberturas antigas cria padrões dançantes na mesa de bronze polido, e por um momento você poderia jurar que vê reflexos de rostos antigos, pessoas que uma vez se sentaram aqui, compartilharam refeições, fizeram planos, sonharam com futuros que nunca viram, mas cujos ecos ainda ressoam suavemente através do tempo. Conforme vocês se preparam para deixar a sala de banquetes, Dr. Erskine para ao lado de uma parede onde há uma abertura estreita que você não havia notado antes. Há algo mais que preciso mostrar. Ele sussurra, e há uma qualidade em sua voz que faz você perceber que estão prestes a testemunhar algo ainda mais extraordinário. Seguimos essa passagem ontem e descobrimos: bem, é melhor você ver por si mesmo. Vocês se espremem através da abertura e emergem em uma câmara circular pequena, onde o ar parece vibrar com uma energia quase elétrica. As paredes são cobertas por um material que você inicialmente confunde com metal polido. Mas conforme seus olhos se ajustam à penumbra,
você percebe que está olhando para algo muito mais misterioso. Superfícies que refletem não apenas luz, mas parecem capturar e reproduzir sons, movimento, até mesmo memórias. No centro da câmara, há um pedestal onde repousa um objeto que desafia classificação imediata. É aproximadamente do tamanho de um espelho de mão, feito de bronze polido até um brilho que parece quase líquido. Mas quando você se aproxima, percebe que a superfície não está refletindo seu rosto atual. Em vez disso, você vê imagens que fluem como água, rostos desconhecidos, paisagens que não existem mais, momentos de uma época perdida há milênios. Nós o chamamos de espelho temporal, ou doutor. Erskine explica, sua voz baixa carregando uma mistura de fascínio científico e inquietação profunda. Desde que o encontramos, 3 dias atrás, ele tem mostrado visões, imagens de pessoas e lugares que correspondem exatamente aos outros artefatos que descobrimos aqui. Você se inclina mais próximo do espelho e as imagens se tornam mais nítidas. Você vê artesãos trabalhando nas oficinas que visitou, mulheres conduzindo experimentos nos laboratórios que explorou, comerciantes viajando pelas rotas que mapeou. Não são imagens estáticas, elas se movem com fluidez natural, como se você estivesse observando através de uma janela para o passado. Mais desconcertante ainda é que, conforme você observa, as figuras no espelho parecem se tornar cientes da sua presença. Rostos se voltam em sua direção, olhos antigos o encontram através de milênios, e expressões de reconhecimento passam por características que foram consumidas pelo tempo muito antes do seu nascimento. Isso evoca mistérios reais, como os espelhos mágicos, chineses da dinastia Han, objetos de bronze que parecem projetar imagens impossíveis quando a luz incide sobre eles de certas maneiras. Mas isso vai muito além de truques ópticos engenhosos. Você está testemunhando algo que desafia nossa compreensão atual sobre a natureza do tempo, memória e consciência. Uma figura em particular chama sua atenção. Um homem idoso com mãos marcadas pelo trabalho de uma vida inteira com metal, vestindo roupas simples, mas portando ferramentas de extraordinária sofisticação. Ele parece estar olhando diretamente para você, e seus lábios se movem como se estivesse tentando comunicar algo importante através da barreira temporal. Algumas pessoas que observaram o espelho, Dr. Erskine menciona cuidadosamente, relatam que conseguem ouvir sussurros, palavras em línguas que não reconhecem, mas que de alguma forma compreendem. Conforme você continua observando, você começa a detectar algo, não exatamente som, mas uma vibração que parece vir de dentro da sua própria mente. São palavras, frases, conceitos que chegam até você não através dos ouvidos, mas diretamente na consciência. E elas carregam uma mensagem urgente, uma tentativa desesperada de transmitir conhecimento crucial através do abismo do tempo. As vozes sussurram sobre segredos que foram perdidos, técnicas que foram esquecidas, sabedoria que poderia revolucionar nossa compreensão sobre ciência, arte e a natureza da realidade em si. Há fórmulas para ligas metálicas que poderiam transformar a engenharia moderna, princípios médicos que poderiam curar doenças que ainda nos desafiam, e, mais misteriosamente, conceitos sobre a natureza do tempo e consciência que nossa física atual apenas começa a contemplar. Você fecha os olhos, permitindo que as vozes se tornem mais claras. Há uma qualidade reconfortante nelas, como se essas pessoas antigas estivessem tentando funcionar como professores gentis, guiando você através de lições que a humanidade precisa reaprender. Não há urgência alarmante ou ansiedade, apenas a paciência infinita de mentes que entenderam que o conhecimento verdadeiro deve ser transmitido com cuidado e amor. Quando você abre os olhos novamente,
uma nova imagem domina o espelho, a própria câmara onde vocês estão, mas populated por seus ocupantes originais. Você pode ver como este espaço funcionava quando estava ativo. Estudiosos se reunindo ao redor do espelho, consultando-o como uma espécie de biblioteca temporal, acessando sabedoria de eras ainda mais antigas que eles próprios. É uma revelação que faz você perceber que este espelho não era apenas um artefato isolado, mas parte de uma rede de conhecimento que conectava não apenas localizações geográficas, mas períodos temporais. Uma internet temporal onde informação podia fluir não apenas através do espaço, mas através do próprio tempo. A imagem no espelho gradualmente foca em um momento específico, o que parece ser uma cerimônia de despedida. Você vê pessoas se reunindo ao redor do espelho pela última vez, suas expressões carregando a tristeza de saber que sua civilização está chegando ao fim, mas também determinação de preservar seu conhecimento para gerações futuras que talvez um dia o redescubram. Um jovem escriba se aproxima do espelho e coloca as mãos sobre sua superfície. Suas palavras chegam até você através dos milênios com clareza cristalina. Para aqueles que virão depois, lembrem-se de que fomos humanos como vocês, que amamos como vocês amam, que sonhamos como vocês sonham. Nossos corpos podem ter retornado à Terra, mas nossa sabedoria vive nestas pedras, neste bronze, neste conhecimento que preservamos com esperança. É uma mensagem que ressoa através de você, como um acorde musical tocado na frequência exata da alma humana, conectando você através do tempo a pessoas que enfrentaram o fim de seu mundo, mas escolheram usar seus momentos finais para plantar sementes de esperança no futuro distante. Você permanece diante do espelho temporal por mais alguns momentos, absorvendo as mensagens que continuam fluindo através dos milênios, como ondas suaves em um oceano de consciência. Gradualmente, as imagens começam a desvanecer, não desaparecendo completamente, mas se tornando mais etéreas, como se as vozes antigas soubessem que transmitiram o que era necessário e agora permitiam que você processasse essa sabedoria em seu próprio ritmo. Dr. Özkan o toca gentilmente no ombro. Há uma última descoberta, ele murmura. Talvez a mais importante de todas. É sobre o que realmente aconteceu com essa civilização e por que seus segredos foram preservados tão cuidadosamente. Vocês seguem uma passagem final que se abre em uma câmara que é simultaneamente observatório astronômico e sala de registros históricos. O teto é uma cúpula perfeitamente esférica, com aberturas precisamente calculadas que permitem observação direta de fenômenos celestiais específicos. Mas são as paredes que capturam sua atenção imediata. Elas estão cobertas por uma cronologia detalhada que documenta não apenas a história desta civilização, mas sua transição deliberada da Era do Bronze para algo completamente diferente. As primeiras seções das crônicas mostram o que você esperaria. O desenvolvimento gradual de técnicas metalúrgicas, o crescimento de redes comerciais, o florescimento de artes e ciências. Mas conforme a narrativa progride, você começa a ver evidências de algo extraordinário. Essa civilização não foi destruída por guerra, doença ou catástrofe natural. Em vez disso, eles escolheram conscientemente evoluir além da dependência do bronze, além da necessidade de estruturas físicas permanentes. O que estamos vendo aqui, Dr. Özkan explica, apontando para uma seção particular das crônicas, é evidência de uma transição planejada para o que eles chamavam de Era do Conhecimento Puro. Aparentemente, eles desenvolveram tecnologias e técnicas que tornaram suas realizações físicas obsoletas. Você examina as imagens que documentam essa transição. Há representações de artesãos ensinando suas técnicas não apenas a aprendizes locais, mas a visitantes de civilizações distantes.
estudiosos compilando todo o seu conhecimento em formas que poderiam ser preservadas indefinidamente, famílias inteiras se preparando para jornadas que não eram geográficas, mas de alguma forma transcendentais. As crônicas mostram que eles previram o que chamavam de Grande Esquecimento, um período quando a humanidade perderia muito do conhecimento avançado que havia sido desenvolvido durante a Era do Bronze. Mas em vez de resistir a essa mudança, eles escolheram trabalhar com ela, preservando seus insights mais importantes de formas que sobreviveriam aos milênios de Idade das Trevas, que se seguiriam. É por isso que encontramos tudo preservado de forma tão perfeita. Dr. Erskine continua, não foi acidente ou sorte. Foi planejamento meticuloso por uma civilização que entendeu que o conhecimento verdadeiro deve às vezes hibernar através de eras de ignorância, esperando o momento certo para ser redescoberto. Você se move para uma seção das crônicas que documenta as técnicas específicas que eles desenvolveram para a preservação de conhecimento. Há métodos para criar metais que se tornariam mais estáveis com o tempo. Técnicas para organizar informação de formas que seriam compreensíveis, mesmo para culturas futuras com paradigmas científicos diferentes, e mais misteriosamente, práticas para imbuir objetos físicos com o que eles chamavam de ecos de consciência. Isso explica fenômenos que você experimentou durante toda a exploração. O zumbido das ferramentas, as vozes nos corredores, a sensação de presença nos espaços vazios. Não eram fantasmas ou manifestações sobrenaturais, mas algo muito mais sofisticado, uma tecnologia de preservação de consciência que permitia que insights e sabedoria fossem armazenados diretamente nos materiais físicos. Uma seção final das crônicas mostra o último ato dessa civilização extraordinária. Há imagens de uma grande assembleia onde representantes de todas as profissões e áreas de conhecimento se reuniram para uma cerimônia final. Não uma celebração de morte, mas de transformação. Eles estão se preparando para o que descrevem como retorno à fonte, não extinção, mas uma evolução para um estado de existência que transcende forma física. A teoria mais fascinante que desenvolvemos, Dr. Erskine sussurra, é que eles não desapareceram. Eles evoluíram para algo que ainda não temos palavras para descrever e deixaram todo este conhecimento como, chamem de presentes de graduação para quando a humanidade estivesse pronta para dar o próximo passo evolutivo. Você observa as imagens finais, que mostram a civilização gradualmente se tornando menos física e mais etérea. Figuras que parecem ser feitas de luz ao invés de carne, conhecimento fluindo livremente entre mentes sem necessidade de palavras ou símbolos. Uma harmonia de consciência que transcende limitações individuais. Há uma beleza profunda nessa visão. Uma civilização que escolheu usar sua maestria tecnológica não para dominar ou acumular poder, but para facilitar sua própria transcendência. É um modelo de progresso que vai muito além de qualquer coisa que nossa cultura moderna contempla. Desenvolvimento não como acumulação de coisas, mas como liberação de limitações. Conforme você absorve essas revelações finais, você sente como se tivesse testemunhado não apenas história antiga, mas uma profecia sobre o potencial futuro da humanidade. Estes mestres do bronze não foram apenas artesãos hábeis ou cientistas primitivos. Eles foram pioneiros explorando territórios de consciência que nós apenas começamos a mapear. E talvez mais importante, eles deixaram um roteiro. Não instruções específicas, mas princípios e possibilidades preservados em bronze e pedra, esperando pacientemente que futuras gerações estivessem prontas para continuar a jornada que eles começaram há mais de 3.000 anos. Você permanece em silêncio contemplativo na câmara de observação, processando tudo o que testemunhou quando Dr.
Özkan dirige sua atenção para uma última seção das Crônicas Murais. Uma que documenta o momento preciso de transição entre a Era do Bronze e a Era do Ferro. Mas o que você vê aqui contradiz completamente tudo o que aprendeu sobre essa mudança histórica crucial. Segundo nossos livros de história, Dr. Özkan explica suavemente: a transição do bronze para o ferro foi gradual e prática. O ferro era mais abundante e eventualmente superior para ferramentas e armas. Mas essas crônicas contam uma história completamente diferente. As imagens mostram que a descoberta e desenvolvimento da metalurgia do ferro não foi um avanço tecnológico independente, mas uma escolha deliberada feita pelos mestres do bronze. Eles já possuíam o conhecimento para trabalhar ferro. Na verdade, suas técnicas eram muito mais avançadas do que qualquer coisa que as civilizações posteriores desenvolveriam por séculos. Você pode ver representações detalhadas de fornos que podiam alcançar temperaturas muito além do que era necessário para ferro básico. Técnicas para criar ligas que combinavam ferro com outros metais de formas que nossa metalurgia moderna considera inovadora. E métodos para temperar ferro que resultavam em materiais mais duráveis que aços modernos. Então, por que fizeram a transição? Você pergunta. E Dr. Özkan aponta para uma seção particular das crônicas que parece responder exatamente essa questão. As imagens mostram conselhos de sábios, deliberando sobre o futuro da humanidade. Há representações de debates profundos sobre se a humanidade estava pronta para o nível de poder tecnológico que a maestria completa do bronze permitia. Eles tinham desenvolvido não apenas ferramentas e armas superiores, mas aplicações do bronze que bordejavam o que consideraríamos ciência-ficção. Condutores de energia, amplificadores de consciência, dispositivos que podiam manipular forças naturais de formas que desafiavam física convencional. A decisão de promover a tecnologia do ferro foi uma escolha conscientemente regressiva, um passo atrás tecnológico deliberado para dar à humanidade tempo para desenvolver a sabedoria necessária para lidar responsavelmente com poder avançado. É como descobrir que Einstein deliberadamente suprimiu teorias ainda mais revolucionárias porque sabia que a humanidade não estava emocionalmente preparada para suas implicações. Eles essencialmente sabotaram sua própria civilização. Dr. Özkan continua, não por desespero ou derrota, mas como um ato de amor parental para com futuras gerações. Eles escolheram forçar um período de desenvolvimento mais lento para permitir que qualidades como compaixão, sabedoria e responsabilidade coletiva pudessem evoluir junto com capacidade tecnológica. Você observa cenas que mostram mestres do bronze ensinando deliberadamente versões simplificadas de suas técnicas a povos que se tornariam as primeiras civilizações da Era do Ferro. É tocante ver imagens de artesãos que possuíam conhecimento para criar maravilhas tecnológicas, escolhendo, em vez disso, ensinar apenas ferramentas básicas de agricultura e metalurgia simples. Há uma seção das crônicas que é particularmente comovente, representações dos últimos mestres do bronze destruindo cuidadosamente seus fornos mais avançados, selando bibliotecas de conhecimento técnico e dispersando seus segredos mais poderosos em fragmentos que só poderiam ser reunidos quando a humanidade desenvolvesse não apenas inteligência suficiente, mas sabedoria suficiente para usá-los responsavelmente. É uma lição sobre responsabilidade tecnológica que ressoa poderosamente com dilemas modernos. Assim como debates contemporâneos sobre inteligência artificial, energia nuclear ou engenharia genética, estes mestres antigos enfrentaram questões sobre quando o conhecimento deve ser compartilhado e quando deve ser guardado, até que a maturidade coletiva alcance a capacidade tecnológica. A ironia, você pensa,
é que eles podem ter sido mais sábios sobre gestão de tecnologia há 3.000 anos do que nós somos hoje. Conforme você continua examinando as crônicas da transição, você encontra evidência de que nem todo o conhecimento foi perdido ou escondido. Há indicações de que certas técnicas e insights foram preservados em tradições aparentemente não relacionadas. Práticas alquímicas medievais que carregam ecos de metalurgia avançada, tradições de ferreiros que passaram segredos através de gerações sem compreender completamente sua origem, e até mesmo elementos em mitologias globais, que podem ser memórias distorcidas de tecnologias reais. As crônicas finais desta sessão mostram algo que é simultaneamente melancólico e esperançoso. Os últimos mestres do bronze, observando as primeiras civilizações do ferro, começarem a florescer. Há orgulho em suas expressões, mas também paciência infinita, como pais assistindo crianças dar primeiros passos, sabendo que eventualmente essas crianças crescerão para alcançar e até superar as realizações de seus ancestrais. Uma imagem final nesta sessão mostra um jovem ferreiro da Era do Ferro criando sua primeira lâmina bem-sucedida. While in shadows ao fundo, a figura etérea de um mestre do bronze observa com aprovação. É uma representação visual da continuidade do conhecimento humano, como insights são preservados e transmitidos através de formas que transcendem civilizações individuais. Dr. Oskan aponta para símbolos ao lado dessa imagem final. Esta inscrição, ele traduz, diz algo como: o metal se lembra, mesmo quando os homens esquecem. Em cada martelo que bate, em cada fogo que queima, em cada obra criada com amor e habilidade, nós vivemos ainda. É uma mensagem que conecta todos os artesãos através da história. Uma linhagem ininterrupta de pessoas dedicadas a transformar matéria bruta em objetos de beleza e utilidade, carregando forward tradições e técnicas que são muito mais antigas e mais profundas do que qualquer registro histórico específico sugere. Vocês chegam à última câmara da exploração, um espaço circular perfeitamente simples onde todas as descobertas anteriores parecem convergir em uma síntese final. Aqui não há artefatos elaborados ou tecnologias misteriosas. Apenas uma mesa simples de bronze no centro, com uma única cadeira, e nas paredes ao redor, inscrições que funcionam como uma espécie de testamento final dos mestres do bronze ancestral. Dr. Oskan o conduz até a mesa, onde uma única placa de bronze repousa em posição de honra. Esta é a descoberta que mudou tudo para nós. Ele explica suavemente. É uma mensagem dirigida especificamente a pessoas como nós, arqueólogos, pesquisadores, curiosos do futuro que eventualmente encontrariam estes sítios. A placa é gravada com símbolos que parecem fluir como água solidificada, mas conforme você a observa, os símbolos gradualmente se reorganizam em palavras que você pode compreender, como se a própria mensagem estivesse se adaptando ao seu nível de compreensão e linguagem. É a tecnologia mais impressionante que você encontrou, não bronze que zumbi ou espelhos temporais, mas comunicação que transcende barreiras de tempo e idioma. A mensagem que emerge é tanto simples quanto profunda. Para vocês que vêm depois, que descobrem nossos segredos quando sua civilização está pronta para os próximos passos, lembrem-se de que o verdadeiro mistério nunca foi como criamos essas coisas. O mistério sempre foi porque escolhemos criá-las com tanto amor. Você se senta na cadeira simples, permitindo que as palavras ressoem através de você. Há algo profundamente reconfortante nesta mensagem final, não sobre tecnologia ou poder, mas sobre intenção e cuidado. Estes mestres do bronze entenderam que a durabilidade verdadeira vem não da resistência dos materiais, mas do amor com que são criados. Conforme você contempla essa revelação,
você começa a entender que toda a jornada através deste sítio arqueológico foi cuidadosamente orquestrada. Cada descoberta foi posicionada para contar uma história específica sobre o que significa ser humano, sobre como sociedades podem escolher evoluir através de sabedoria, ao invés de apenas acumular poder, sobre como o conhecimento verdadeiro é preservado não em bibliotecas ou bancos de dados, mas em atos de amor e cuidado transmitidos através de gerações. As inscrições nas paredes ao redor confirmam essa compreensão. Há mensagens de artesãos individuais dirigidas a futuros colegas, conselhos sobre técnicas que vão muito além de metalurgia para abranger filosofias de vida, e mais tocantemente, expressões de esperança sobre o tipo de mundo que gerações futuras poderiam criar se escolhessem combinar habilidade técnica com compaixão profunda. Uma inscrição em particular chama sua atenção. Nós não construímos monumentos para nossa própria grandeza, mas jardins de possibilidade para vocês cultivarem. Use bem estas sementes de conhecimento. Elas foram plantadas com esperança infinita no que vocês podem se tornar. Dr. Özkan se senta em uma pedra próxima, observando sua reação às mensagens finais. Você sabe, ele diz depois de um longo silêncio. Quando começamos esta escavação, pensávamos que estávamos descobrindo artefatos históricos. Mas agora percebo que estávamos sendo gentilmente ensinados por professores que morreram há milênios, mas que de alguma forma ainda estão aqui, ainda cuidando, ainda esperando que aprendamos as lições que eles preservaram com tanto cuidado. Você fecha os olhos e permite que toda a experiência se integre em sua consciência. As ferramentas que zumbiam com harmonia, os mapas comerciais que mostravam cooperação internacional, as mulheres cientistas que preservaram conhecimento, os túneis que conectavam não apenas lugares, mas comunidades de aprendizado, o banquete final onde uma civilização escolheu enfrentar seu fim com dignidade. O espelho temporal que preservou essas vozes através dos séculos. Cada descoberta não foi apenas sobre o passado, mas sobre possibilidades para o futuro. Estes mestres do bronze não estavam apenas mostrando o que uma vez existiu, mas sugerindo gentilmente o que ainda poderia existir se escolhermos aplicar suas lições com sabedoria. Há uma qualidade profundamente meditativa nesta compreensão final. Você não está apenas em uma escavação arqueológica. Está em uma sala de aula muito paciente, onde professores ancestrais esperaram milênios para compartilhar insights sobre como civilizações podem escolher evoluir através de amor, cooperação e responsabilidade ao invés de competição, dominação e acumulação desenfreada de poder. A luz que entra pelas aberturas da câmara está mudando conforme o dia progride, criando padrões dançantes nas inscrições murais. Por um momento, você poderia jurar que vê rostos entre os jogos de luz e sombra, expressões gentis de aprovação, como se os mestres do bronze estivessem satisfeitos de que sua mensagem foi finalmente compreendida por alguém que a levará forward com o cuidado apropriado. Você se levanta da cadeira, sentindo como se tivesse completado uma jornada que era tanto arqueológica quanto espiritual. O conhecimento que você ganhou aqui não é apenas sobre técnicas antigas ou mistérios históricos. É sobre possibilidades humanas, sobre como escolhas conscientes feitas com amor podem ecoar através de milênios, tocando vidas que ainda nem nasceram. Conforme você e Dr. Özkan emergem lentamente do complexo subterrâneo. A luz dourada do final da tarde os envolve como um abraço suave e caloroso. O contraste entre a penumbra mística dos túneis ancestrais e a claridade tranquila do mundo exterior cria um momento de transição perfeita, como o despertar gentilmente de um sonho profundo e significativo que você não quer esquecer jamais. Vocês caminham em silêncio contemplativo pelo vale,
onde as escavações continuam a revelar seus segredos sob a supervisão cuidadosa de arqueólogos que trabalham com a reverência de quem sabe que está tocando não apenas artefatos, mas memórias preservadas em bronze e pedra. O zumbido suave que acompanhou toda a sua jornada ainda ecoa delicadamente no ar, mas agora soa menos como mistério e mais como uma canção de ninar ancestral que promete que o conhecimento verdadeiro nunca se perde completamente. Apenas dorme até o momento certo para despertar. O sol está se pondo lentamente atrás das montanhas distantes, pintando o céu com tons de bronze líquido que espelham perfeitamente as descobertas extraordinárias do dia. Há algo profundamente reconfortante na forma como a luz natural imita as cores dos artefatos que você explorou, como se todo o universo estivesse confirmando gentilmente que você testemunhou algo verdadeiro e importante. Enquanto caminham, doutor, Erskine compartilha reflexões finais sobre o impacto dessas descobertas. Sabe, ele diz suavemente, o que mais me impressiona não são as tecnologias avançadas ou os mistérios inexplicáveis. É a gentileza. Em cada artefato, em cada inscrição, em cada espaço que exploramos, há evidência de pessoas que escolheram criar com amor, ensinar com paciência e preservar conhecimento com esperança infinita no futuro da humanidade. Você a sente, sentindo a verdade profunda dessa observação. Toda a jornada foi permeada por uma qualidade de cuidado que transcende tempo. Artesãos que criavam ferramentas não apenas funcionais, mas belas. Estudiosas que preservavam conhecimento não apenas para si mesmas, mas para gerações ainda não nascidas. Uma civilização inteira que escolheu usar seus momentos finais para plantar sementes de sabedoria que floresceriam milênios depois. Conforme vocês se aproximam do acampamento base, onde luzes suaves começam a se acender contra o crepúsculo que se aproxima, você sente como se estivesse carregando consigo um tesouro invisível, mas inestimável. Não ouro ou pedras preciosas, mas algo muito mais precioso. A compreensão de que o amor e a sabedoria, quando preservados com cuidado suficiente, podem viajar através de qualquer distância de tempo para tocar corações que ainda estavam por nascer quando foram originalmente criados. As estrelas começam a aparecer no céu escurecendo, e você se lembra das constelações artificiais que viu nas habitações antigas, dos mapas celestes gravados em bronze que demonstravam conhecimento astronômico extraordinário. Mas agora essas descobertas se sentem menos como mistérios inexplicáveis e mais como presentes gentis de pessoas que entenderam que a curiosidade humana sobre o cosmos é uma das nossas qualidades mais bonitas e duradouras. Você respira profundamente o ar fresco da noite, carregando consigo o perfume sutil de ervas selvagens, que podem ser descendentes diretas das plantas cultivadas pelos mestres do bronze há mais de 3.000 anos. Há uma continuidade reconfortante nessa conexão. A mesma terra, o mesmo céu, a mesma curiosidade humana fundamental que conecta você através de milênios a pessoas que também se maravilharam com os mistérios da existência e escolheram responder a essa maravilha com criatividade, compaixão e esperança. E agora, enquanto a noite se estabelece suavemente ao redor do vale ancestral, carregando consigo o sussurro quase imperceptível de ventos que talvez tenham tocado as faces dos mestres do bronze, você sente uma gratidão profunda e calorosa. Gratidão por ter sido privilegiado a testemunhar esses segredos preservados com tanto amor, gratidão pelos arqueólogos dedicados que tornaram essa descoberta possível, e mais profundamente, gratidão pelos próprios mestres do bronze, pessoas que escolheram usar sua maestria não para construir monumentos ao próprio ego, mas para criar jardins de possibilidade onde futuras gerações poderiam florescer. Que seus sonhos hoje sejam povoados por ecos suaves dessas vozes ancestrais, sussurrando segredos de bronze e sabedoria através da escuridão reconfortante da noite. E que vocês despertem amanhã,
carregando consigo um fragmento da paciência infinita e do amor duradouro desses mestres esquecidos, mas não perdidos. Obrigado por me acompanharem nesta jornada através dos mistérios preservados em bronze e tempo. Que descansem bem, sabendo que algumas descobertas são feitas não apenas com pás e pincéis, mas com corações abertos e mentes curiosas dispostas a ouvir sussurros de sabedoria que ecoam através dos séculos. Fim do script. Bons sonhos.